escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom dia, amados irmãos. A graça de nosso Deus os abençoe ricamente. E que vocês hoje possam ter um pouquinho mais da fé perfeita, né? Da paz, do amor, da segurança que há em Cristo Jesus. Eu queria falar sobre alguma coisa aqui, mas eu não consegui achar um outro tema. Então eu anotei assim, tolices religiosas. É um pouco engraçado até esse tema, né? Mas as tolices, elas existem, né? Dentro do cotidiano da vida, e há algumas palavras que são tolas, torpes, há ações que são tolas, e às vezes a gente faz alguma coisa e a gente reconhece que não fomos sábios, fomos tolos ao fazer tal negócio, ao dizer tal coisa, que não haveria nem necessidade de falar, e aquilo causa um problema. Mas então, dentro do mundo religioso, a gente tem percebido que existem estas coisas também. E estive eu assistindo um debate entre um irmão aqui do Brasil e um pastor da África. Imaginem só o tema: tentar provar que William Branham é um profeta verdadeiro. O pastor ia tentar provar que William Branham é profeta verdadeiro e o outro aqui provar que não é. Isto é uma coisa muito simples, que qualquer criança pode saber se é verdadeiro ou não. Qualquer pessoa que crê ou não crê, desde que não seja fanático aquela pessoa. Porque se tornar um idólatra, um fanático, aí ele não vai conseguir aceitar que aquilo não se cumpriu. Porque a tarefa do profeta sempre ali no Velho Testamento era falar, e o povo já cria que aquilo era verdade e ia cumprir. Tudo bem. Agora, provar que aquele homem falou a verdade é difícil ou fácil? Então vou dar um exemplo muito simples para vocês verem como que é uma discussão que às vezes acontece. Não foi uma discussão, né? Foi muito calmo, muito bom. Mas só um exemplo simples. Então suponhamos que eu mesmo, né? Não vou falar exemplo de ninguém. Chego para você e digo: irmão, saia da tua casa, porque amanhã essa casa vai vir a pique. Ela vai cair. E se vocês estiverem lá dentro, vocês vão morrer. Pronto, o irmão acredita em mim.
e sai da casa, carrega o que pode carregar, daquela dificuldade, tudo, e vai para fora da casa, e passa amanhã, passa depois de amanhã, passa 3 dias, passa 4, e aquela casa não cai. Porque Deus não é um Deus de confusão. Ele é um Deus de luz. As suas palavras não são para fazer pegadinhas. Você já pensou uma pessoa se dizendo profeta e começar a fazer pegadinha com a gente, com o povo? Bom, as profecias às vezes se tornam pegadinhas para agradar um grupo fulano de tal, grupo sicano. Então, olha, eu já falei para vocês a respeito de um amigo meu que candidatou e perdeu. Pronto, desistiu da política, porque ele era cantor, né, evangélico e muito famoso, assim, muito não, mas estava no início, era muito novo. Mas houve uma profecia dizendo que ele era para candidatar, com a síntese do Senhor, que iria ganhar. Pronto. Então chegaram, eles próprios, nós éramos muito amigos, sou mais velho do que ele, né? Então ele chegava, tinha muita confiança na gente, a mãe dele também falou: irmão, eu tinha desistido, mas a profecia lá, a irmã disse, a profecia não falha, né? Dela cumpre, a profecia dela não falha. Pô, irmão, se houve uma profecia, o que disse ela é real, verdadeira mesmo, eu não preciso de dizer é falso, é verdadeiro, é falso, é verdadeiro, a menos que seja uma blasfêmia, uma coisa assim que está explícita, né? Mas vamos esperar. Você acha que você deve candidatar? Candidata. Se Deus falou, você vai ganhar. Passou a eleição, ele perdeu. Pronto. E aí? A irmã é verdadeira, profetiza, do real? É muito simples, não cumpriu. Então acabou. Não tem que ficar a gente conjecturando, querer. E aí os seguidores dos profetas, do profeta, tentam de alguma forma ajudar. Quer dizer, eu vou ajudar Deus. Ajudar Deus a cumprir sua palavra. Porque o nome do Senhor, ele não pode ser falado de qualquer maneira. O nome do Senhor com o nome do Senhor não se brinca. Jesus disse assim, olha, vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Olha, cadê o sal nisso aí? Você pôs um sal na água, o que você prova que ele não é insípido? Você vai provar a água, está salgada. Mas se você vai tomar aquela água, provar a água, ela não está salgada, pega o sal e joga fora, gente. É simples. Esse sal não serve, esse sal é falso, esse sal não presta e pronto. Eu falo uma coisa para vocês, eu não sou profeta, né? Não busco dons, eu só busco a palavra. Porque os dons podem enganar muitas pessoas, porque o dom é dado por Deus de uma forma sem arrependimento de pecado. E quando Deus dá aquele dom, Ele deu, aí você faz o que você quiser daquele dom, se você usar para o bem, você usou. Por isso que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo para dar conta daquilo que fez no corpo. Então se enganou, você vai ter que dar conta daquilo. Por isso, a Bíblia, já desde o princípio, já dizia lá nos mandamentos, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Está em Êxodo 3 ao 20, Êxodo 20, né? Verso 17, no livro do Êxodo. É o terceiro mandamento. Agora Jesus está dizendo, vós sois o sal da terra. O sal o quê? Pôs na água, salgou. Não salgou, descarta. A luz está boa, ligou, não acendeu, pode trocar. É simples, gente. O Evangelho do Senhor é simples. Então tudo é muito simples no Evangelho.
Não é complicado, porque a Bíblia diz que até os tolos não errarão o caminho, os tolos não errarão o caminho. Quer dizer, então, como que você sabe? É verdade ou não é? Irmão, falou tal coisa, cumpriu? Não. Pronto. Então, às vezes vocês falam assim, mas é a profecia, ainda vai cumprir, ainda vai cumprir, ainda vai cumprir. Tudo bem. Mas dentro do sistema da mensagem de William Branham, tudo teria que cumprir até 1977. Pronto, acabou. Porque em 1977 colocaria e introduziria Deus o milênio na Terra. Pronto, ele disse isso. Até 1970. Então o que não cumpriu até 77, que antes não cumpriu nada. E depois, então é simples, gente, não precisa de complicar. Porque Jesus disse assim, Mateus capítulo 6, capítulo 5, né? Dizendo sobre os juramentos. Ouvistes também que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Se eu falar alguma coisa de juramento ao Senhor, eu devo cumprir. E se Deus falar alguma coisa pela boca de um homem, se foi Deus que falou, ele não vai cumprir? Isso não é papel de Deus, seria papel, como Jesus disse, fazei tudo o que eles vos mandam, mas não fazei aqueles que eles fazem. Porque eles jogavam peso sobre as pessoas e não movia nem com um dedo. Então o pregador diz, não adulterarás, e continua adulterando, ele adulterando, ele vai acertar com Deus. Ah, mas ele fez, eu também vou fazer. Você vai acertar com Deus, você vai entrar no buraco mesmo que ele entrou. Então Jesus está dizendo, eu porém vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu por ser o trono de Deus, nem pela terra por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém por ser a cidade do grande rei. Não jureis pela tua cabeça, pois não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disto vem do maligno. Então nós temos visto, vocês já viram muitas profecias que não se cumpriu. E depois as pessoas tentaram provar que se cumpriu. Então já tentaram provar que Jesus já veio na nuvem em 64. Quer provar que Jesus já veio. Foi isso que a profecia estava dizendo. Então Jesus viria antes dele ficar velho. Ah, então estou bem. Que ele não morreria de velho. Ele viria agora 64. Então veja bem, então surge-se a notícia. Jesus já veio. Isso é cumprimento bíblico da palavra? Jesus já veio e nós estamos na mesma situação? Olha, isso é brincadeira, isso é tolice religiosa. Tentar provar uma profecia verdadeira. Você não tem que tentar provar. O que diz se ela é falsa é porque ela não cumpre. O que diz que ela é verdadeira, ela cumpre. Quando se usa assim, diz o Senhor, por isso é que se não deve falar em nome do Senhor de qualquer maneira. Não tome o nome do Senhor em vão. Porque de repente você estará falando mentira em nome do Senhor dentro de uma emoção, de uma língua estranha, de lágrimas, de suor, de salto e pulo. Então eu não estou nem me falando aqui, vou citar das profecias que não se cumpriram, porque se você quiser ter total com salgada, pega o sal e joga fora, gente, é simples. Esse sal não serve, esse sal é falso, esse sal não presta e pronto. Eu falo uma coisa para vocês, eu não sou profeta, né? Não busco dons, eu só busco a palavra. Porque os dons podem enganar muitas pessoas, porque o dom é dado por Deus de uma forma sem arrependimento de pecado. E quando Deus dá aquele dom, Ele deu, aí você faz o que você quiser daquele dom, se você usar para o bem, você usou. Por isso que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo para dar conta daquilo que fez no corpo. No corpo. Então se enganou, você vai ter que dar conta daquilo. Por isso
A Bíblia, já desde o princípio, já dizia lá nos mandamentos: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Está em Êxodo 3 ao 20, Êxodo 20, né? Verso 17, no livro do Êxodo. É o terceiro mandamento. Agora Jesus está dizendo: vós sois o sal da terra. O sal o quê? Pôs na água, salgou. Não salgou, descarta. A luz está boa, ligou, não acendeu, pode trocar. É simples, gente. O Evangelho do Senhor é simples. Então tudo é muito simples no Evangelho. Não é complicado, porque a Bíblia diz que até os tolos não errarão o caminho. Os tolos não errarão o caminho. Quer dizer, então, como que você sabe? É verdade ou não é? Irmão, falou tal coisa, cumpriu? Não. Pronto. Então, às vezes vocês falam assim: mas é a profecia, ainda vai cumprir, ainda vai cumprir, ainda vai cumprir. Tudo bem. Mas dentro do sistema da mensagem de William Branham, tudo teria que cumprir até 1977. Pronto, acabou. Porque em 1977 colocaria e introduziria Deus o milênio na Terra. Pronto, ele disse isso. Até 1970. Então o que não cumpriu até 77, que antes não cumpriu nada. E depois, então é simples, gente, não precisa de complicar. Porque Jesus disse assim, Mateus capítulo 6, capítulo 5, né? Dizendo sobre os juramentos. Ouvistes também que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Se eu falar alguma coisa de juramento ao Senhor, eu devo cumprir. E se Deus falar alguma coisa pela boca de um homem, se foi Deus que falou, ele não vai cumprir? Isso não é papel de Deus, seria papel, como Jesus disse: fazei tudo o que eles vos mandam, mas não fazei aqueles que eles fazem. Porque eles jogavam peso sobre as pessoas e não movia nem com um dedo. Então o pregador diz: não adulterarás, e continua adulterando, ele vai acertar com Deus. Ah, mas ele fez, eu também vou fazer. Você vai acertar com Deus, você vai entrar no buraco mesmo que ele entrou. Então Jesus está dizendo: eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jureis pela tua cabeça, pois não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disto vem do maligno. Então nós temos visto, vocês já viram muitas profecias que não se cumpriu, e depois as pessoas tentaram provar que se cumpriu. Então já tentaram provar que Jesus já veio na nuvem, 64. Quer provar que Jesus já veio. Foi isso que a profecia estava dizendo. Então Jesus viria antes dele ficar velho. Ah, então estou bem. Que ele não morreria de velho. Ele viria agora 64. Então veja bem, então surge-se a notícia. Jesus já veio. Isso é cumprimento bíblico da palavra. Jesus já veio e nós estamos na mesma situação. Olha, isso é brincadeira, isso é tolice religiosa. Tentar provar uma profecia verdadeira. Você não tem que tentar provar. O que diz se ela é falsa é porque ela não cumpre. O que diz que ela é verdadeira, ela cumpre. Quando se usa assim, diz o Senhor, por isso é que se não deve falar em nome do Senhor de qualquer maneira. Não tome o nome do Senhor em vão. Porque de repente você estará falando mentira em nome do Senhor, dentro de uma emoção, de uma língua estranha, de lágrimas, de suor, de salto e pulo. Então eu não estou nem me falando aqui, vou citar das profecias que não se cumpriram, porque se você quiser ter total conhecimento de qual que se cumpriu, qual que não se cumpriu, você não vai encontrar nada.
e se cumpriu. Que foi montado, nós fomos ludibriados por pessoas americanas e montaram um esquema para surgir esta seita nos Estados Unidos. Então colocaram coisas que não é real, milagres que não existiram, coisas que não existiram, para colocar este homem lá nas alturas, para até se tornar um ídolo. Até se tornar um ídolo. Se você chegar na África, você verá a idolatria muito mais exagerada que no Brasil. Aqui é usado para enganar o povo, tapear, mas a idolatria está aqui. Quando vai chegar no púlpito, tem que olhar para a foto de Jesus, olhar para a foto de Lembrana, olhar para a coluna de fogo, e está lá a coluna de fogo. Então você é fácil de saber. A Bíblia está dizendo: não farás para ti imagem, escultura, nem do que está no céu nem na terra. Então, fique tranquilo, meu irmão, minha irmã. Fique tranquilo, companheiros, companheiras, amigos. Se você estiver com a palavra firmado nela, seguro na palavra, você está seguro na vida, porque é a palavra de Deus que nos sustenta. Agora, tentar provar, eu não vou tentar provar que ele é falso ou verdadeiro, por quê? Vai haver debate, vai haver. Eu fiz um debate uma vez, mas por infantilidade. Paulo diz para nós fugirmos dos debates tolos e que não traz fruto nenhum. Então, tolices religiosas. Então eu concluo dizendo: é simples. Fulano de tal vai ganhar. Pastores e tudo vai ganhar. Ele perdeu. Então pronto, não foi Deus que falou. Foi o homem ou foi o Satanás na boca dele, né? Usando o nome do Senhor. E aquela emoção. E aí o povo fica dividido, as seitas surgem. Porque não existe só seitas religiosas não, viu? Existem seitas políticas. Não é um partido, é uma seita política. Existem seitas políticas, as pessoas dão a vida por causa daquilo. Não é um partido político, é uma seita dentro dos partidos. E a política toda já está governada pelo inimigo, a corrupção. Agora ainda tem a seita dentro da política. E quem leva a essa seita normalmente é o espírito de religiosos, são pastores, pastoras que começam a levantar profecias a respeito disso, de fulano, beltrano, e aquilo se torna uma seita. Que Deus tenha misericórdia de mim, de todos nós, para que não venhamos ser enganados facilmente com estas tolices religiosas. Em nome de Jesus Cristo, tenham todos um bom dia. Amém.